Olá pessoal, tudo bem? Cleiton Henrique aqui, CEO da Alta Performance Gestão Empresarial. Aqui tudo o que você precisa saber sobre oportunidade de negócio, especialmente nas questões tributárias. Hoje a gente tem uma grande oportunidade para as empresas prestadoras de serviço, mas antes de falar dessa oportunidade, vou pedir para você dar o seu like aqui, compartilhar, comentar e não se esqueçam de seguir as nossas mídias lá no Instagram. Diariamente a gente posta novidades ali com questões mais burocráticas, com questões mais operacionais, @LP Gestão Empresarial. Eu vou chamar a vinheta aqui e volto na sequência com essa super oportunidade. Até já! A ALP é a solução que você precisa para desburocratizar e otimizar a gestão do seu negócio. Então é isso, pessoal, nós voltamos aqui e olha só, hoje nós vamos falar da tese filhote, que é a exclusão do ISS da base de cálculo das contribuições do PIS e COFINS. Só recapitulando aqui um pouquinho, foi julgado aí anteriormente a tese do século que o STF determinou que as empresas podem excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, só que obviamente isso serve para empresas, indústrias e comércio. E aí as prestadoras de serviço, obviamente, encontrou uma oportunidade, porque elas meio que se equiparam, obviamente falando por analogia, é o entendimento do STF que vai prevalecer, e, portanto, ontem eles retomaram esse julgamento, mas ele novamente foi suspenso, e por hora, pessoal, o placar está 4-4. E por que é importante a gente falar sobre isso? Primeiro, recapitular que essa decisão vai favorecer ou não as empresas de lucro presumido e lucro real. As empresas do Simples não entra aqui nessa discussão, ou seja, empresa prestadoras, lucro presumido e lucro real. E olha só, essa decisão também vai ter um grande impacto econômico para o governo. Estima-se através da LDO que a perda aí, caso essa tese favoreça os contribuintes, uma perda aí dos últimos 5 anos de 35 bilhões de reais. E algumas empresas da nossa carteira, e obviamente serve para você, o nosso espectador, que está perguntando o seguinte: tá, mas vale a pena ingressar com a ação, tendo em vista que o julgamento está em andamento? E a nossa resposta é sim, pessoal. Ingresse com a ação, no sentido de que, via de regra, julgamentos dessa magnitude, dessa natureza, essas discussões tributárias, o STF, apesar de ter favorecido em alguns casos o contribuinte, ele limita a possibilidade de você aproveitar esse crédito. Via de regra, o que a gente tem acompanhado é que, para as empresas que ingressaram com a ação até antes do trânsito em julgado, ou seja, até a decisão do STF, as empresas podem retroagir em 5 anos, pessoal. E vamos ver um pouquinho aqui do que diz as duas correntes. Aquele ministro que vota ali em favor do contribuinte, ele diz que a parcela correspondente ao recolhimento do ISS não tem natureza de receita ou faturamento, qualificando-se simples ingresso financeiro que transita pelo patrimônio e pela contabilidade. Esse é aquele que entende que o ISS não deve ingressar na base de cálculo do PIS e COFINS. Já um ministro que vota em contrário, ele entende que o valor recolhido de ISS integra o patrimônio do contribuinte e, por isso, deve ser incluído na base de cálculo. Ou seja, um outro ministro, aquele fala um pouquinho da coerência, e é a nossa linha de entendimento, já que a tese do século julgou que o ICMS deve ser excluído da base de cálculo do PIS e COFINS, na nossa opinião e por analogia, não seria diferente, obviamente, o caso do ISS, ou seja, deveria ser excluído da base de cálculo. Ele não gera ali, por exemplo, ingresso, apesar do ingresso financeiro, ele apenas transita pela contabilidade e pelo patrimônio. Portanto, pessoal, nossa recomendação, se é que a gente pode aí te auxiliar de alguma forma, é ingresse com a ação. Não há ônus, via de regra, os parceiros, nossos parceiros advogados na área tributária, têm entrado com um mandato de segurança, que aí tem algumas questões ali
que não há ônus de sucumbência, mas isso carece de uma nova conversa. Mas essa é a nossa dica, essa é a oportunidade. Ministro Luiz Fux vai desempatar, não sabemos ainda qual prazo, portanto devemos correr. Ou seja, você prestador de serviço, você que tem cliente de empresas de serviço do lucro presumido e do lucro real, esta é uma grande oportunidade, tá certo? Bom, espero aí que tenha contribuído com vocês. Deixe o seu comentário, o seu like, compartilha e siga-nos em @lp.gestãoempresarial no Instagram com novidades diariamente, tá certo? Um grande abraço.